Oi, pessoal, aqui é a Rafa e hoje eu tô com o Rick, que também vai fazer o MBA em HBS, e a gente vai falar um pouco sobre a temática LGBTQIA+. Espero que vocês gostem do assunto. O nosso propósito é trazer um pouco de informação, esclarecer algumas dúvidas e ajudar quem a gente puder. Rick, se você puder se apresentar e aí a gente vai para as perguntas. Olá, meu nome é Henrique, eu sou de Brasília. Eu tive o ensino fundamental e médio, final do ensino fundamental e médio, no Colégio Militar de Brasília. Depois eu estudei engenharia da computação no ITA, trabalhei um pouco com consultoria estratégica, depois eu me uni à indústria de tecnologia, numa grande empresa latino-americana e depois numa startup unicórnio muito grande a nível Latinoamérica também. Eu estou indo para a HBS agora, vou me unir à turma de 2023 e hopefully estarei lá em agosto. É isso aí, boa. Rick, se você puder contar para a gente como que você abordou a questão de LGBTQIA+, no seu application do MBA para HBS ou até para as outras escolas. Sim, essa é uma pergunta que eu fazia muito durante o meu processo de application, porque, você está fazendo um processo que é baseado em uma cultura diferente daquela que você está inserido, então você sempre tem que... Eu, por exemplo, usei até ajuda profissional Uhum, para adaptar o que eu deveria falar e como eu deveria vender minhas histórias. E, bom, sobre essa questão em específico, o que eu acho o processo de application como um todo, do que ele tem? Ele tem alguns fatores objetivos, eles vão olhar para os seus employers, eles vão ver para a sua progressão de carreira, e tem vários fatores que você pode mostrar quem você é de uma maneira mais subjetiva. Eles não são nem um pouco menos importantes. Aqui no Brasil, a gente é acostumado com o processo 100% objetivo. Como, por uhum. exemplo, quando eu apliquei para o ITA, que era só... Você sabe fazer problemas muito complexos de física básica? Era essa a pergunta e aí eles definiam sim ou não. Uhum. E aí esse processo consiste, de uma essay para HBS, que não tem limites formais, só limites razoáveis. Duas cartas de recomendação. Você tem que falar 3 prêmios que você ganhou, até 3 prêmios. Você tem que falar até 3 experiências sociais que você fez. E indo pelo processo como um todo, é muito interessante porque eu li essas de sucesso de outras pessoas. Você pode achá-las disponibilizadas na internet e você pode também ver com seus amigos se você tem a oportunidade de conhecer alguém que já fez MBA. Se não, na internet existem essas que de fato foram successful. E uma das coisas é você construir uma persona em toda a application que converse muito com você. E é uma persona muito confiante, é uma persona que, tipo, você está se vendendo, você está se vendendo muito. Mas é uma persona que representa você. Um você extremamente foda e confiante. E sobre essas essays, eu lembro que eu via que algumas pessoas começavam, desde lá do passado, começavam na infância. Eu lembro Uhum. especificamente de uma pessoa que estudou no mesmo colégio que ela falava do tempo, ela começava o primeiro parágrafo, ela falava do tempo dela, que ela tocava na banda do colégio militar e porque isso foi importante para ela. Uhum. Então ela fala do lado artístico, como influenciou a vida dela de alguma maneira. E aí depois ela fala das lideranças que ela teve. Tipo, ela teve uma liderança para acadêmica, em termos de laboratório, etc. E como a comunidade LGBTQIA+, entra nisso? Primeiro, é um tema que nem todas as pessoas vão ter, então você vai contar uma história que ela vai ter uma abordagem um pouco nova. Existem coisas que são extremamente mainstream quando se trata de application. Por exemplo, ah, eu fui pro ITA e trabalhei na empresa júnior. Isso é uma coisa extremamente mainstream, porque existe uma correlação muito grande entre as pessoas que aplicam e você ter feito ITA, Poli e ter feito empresa júnior. Então, eles vão querer ver alguma coisa em você que não seja tão mainstream e eles vão querer, se pá, que você conecte muito bem isso com a sua história e você mostre experiência de liderança com isso. É. E aí, quando eu falo da comunidade LGBT, principalmente, se você entrou no ITA em 2012, que nem eu entrei, você vai ter história para contar. Se você
se você era uma pessoa que queria mudar as instituições. E querer mudar as instituições é um tipo de liderança muito interessante, porque é uma liderança que o caminho não está pronto. Não é, por exemplo, sei lá, eu cheguei lá no ITA, eu fui do grupo de pessoas que faziam robôs e aí ganhei o campeonato. Isso é uma skill muito interessante, é muito desafiador, porém é uma coisa que existe um caminho muitas vezes mais definido do que Uhum. você, por exemplo, tentar mudar a cultura de um lugar. E nesse aspecto de você tentar mudar a cultura de um lugar e mostrar liderança nisso, eu acho que você encaixar, se você teve essas experiências, a sua experiência com a comunidade LGBTQIA+, isso é muito bom para a application, porque você está mostrando tanto um ponto que é um pouco diferente do que eles vão ver em todas as milhares de S's que eles estão lendo no mesmo dia, quanto você mostra pontos que são muito importantes no processo de avaliação, como o hábito de liderança desde cedo. Uhum. Legal. E Rick, quando a gente faz o application, eles até perguntam, né, se você se identifica como membro da comunidade LGBTQIA+. Como que você vê esse ponto da pessoa naquele momento escolher falar disso ou não? Deveria ter algum receio de como o admissions, né, vai ler essa informação? Em termos de receio, eu não acho que exista uma razão porque está receoso, ou receosa, ou receosa, mas é interessante por parte deles para eles saberem, por exemplo, se eles estão prospectando todos os grupos da maneira que eles deveriam. E aí eu falo isso baseado muito em todo o espaço amostral deles, não só, por exemplo, se você olhar para os brasileiros. Uhum. Vamos supor, a turma de brasileiros da nossa turma de HBS. Eu não lembro exatamente, mas pelo que eu lembro de cabeça, existe uma representatividade feminina interessante, ao mesmo tempo que existe uma representatividade masculina. Em certo aspecto, eles vão conseguir outro tipo de representatividade, mas não todos. Já quando você trata dos 900 da HBS, você vai conseguir uma representatividade mais completa. Então, em termos de pessoas do Oriente Médio, pessoas de nativas, pessoas negras, etc. Então, eles vão querer estar fazendo esse controle e eu não acho que existe para saber se eles têm que prospectar mais, por exemplo, em grupos LGBT de faculdade, eles querem que pessoas de todos os backgrounds, e principalmente Harvard se importa muito com isso, apliquem. Então, eu acho que não faz nenhuma coisa ruim. E no final das contas, alguns grupos vão te contactar. E isso é Uhum. interessante, porque você pode ter a oportunidade de conversar com pessoas que pode te ajudar no processo de application, para você ter um pouco mais de experiência quando você vai aplicar, se baseando na experiência dessas pessoas. Sim, e esse ponto é muito legal, Rick, se você poderia dizer se durante o seu application, se você conversou com esses grupos, se teve alguma ajuda, quais são esses grupos que existem nas universidades, eles funcionam, e se você puder aproveitar e explicar, eu estou falando LGBTQIA+, mas se você puder explicar também o que a sigla significa. Tá, lesbians, L, são mulheres que se identificam afetivamente com outras mulheres. Gays, mesma coisa, só que para homens. Uhum, Queer é um termo muito aberto, eu acho que é dos anos 80, que era utilizado para pessoas não cisgênero heterossexuais. Então era um termo mais umbrella, que existia, que foi criado já há muito tempo e hoje em dia ainda existe na comunidade. Eu acho que ele foi um pouco ressignificado hoje em dia. tá. E são as pessoas intersexo, né? Que são pessoas que têm algumas características que elas podem, por exemplo, ter sido um médico disse para elas quando elas eram crianças que elas eram meninos e na verdade elas não eram. Elas podem ter características secundárias ou primárias que sejam tanto masculinas quanto femininas ou ambíguas. Uhum, É, a população assexo, que é uma população que não tem tanto essa afetividade uhum, sexual, que é muito imposta também e muito enforced pela nossa sociedade. uhum. E mais, são muitas siglas, porque as pessoas transexuais
eu acho que eu falei do T. T, A pessoas gente tem transexuais. isso, tem o B de bissexuais e o T de transexuais também que faltou. O B, sorry, o B são pessoas que se identificam com o sexo oposto, e quando eu falo oposto, a sigla B, ela parte mais de um pressuposto binário do que, por exemplo, uma pessoa pan, que não se identificaria, não gostaria dos dois sexos, mas de um espectro maior, de um Hum, espectro não necessariamente binário. Então, as pessoas bis gostariam do mesmo sexo, do sexo oposto, a partir de um pressuposto binário de sexo e gênero. E as pessoas trans são pessoas que elas são de determinado sexo, elas nasceram com determinado sexo, e só que elas foram perceber que a identidade de gêneros delas não é conforme com o padrão estabelecido pela sociedade daquele sexo. perfeito. E aí você tem várias ramificações. A população LGBTQIA+, ela é um agregado de muitas comunidades Tá, diferentes. E perfeito. aí você tem as pessoas transgênero, às vezes, elas se remetem como travestis, e aí elas têm uma questão social para esse tema, mas eu não sou dessa comunidade para falar muito bem. Bom, e aí tem outras Beleza. ramificações. E você conversou com algum desses grupos das universidades? Como que foi isso? No application, né? Eu conversei, durante todas as universidades que eram targets, eu fui conversar com esses grupos, e é bem interessante você conversar, porque muitas vezes esses grupos, você vai ter uma oportunidade maior de conversar com alguém da universidade, que é estudante lá, do que se você se conectasse, por exemplo. Eu, além de ser uma pessoa LGBTQIA+, eu sou uma pessoa que trabalha com tecnologia, eu sou uma pessoa que tem um background de Forças Armadas de certa maneira, não muito forte. Eu estudei em Aham. instituições por 12 anos, mas não que eu tivesse seguido essa carreira. Eu poderia tentar várias pontes para Uhum. tentar me conectar com pessoas dessas universidades, e isso é um ponto muito importante na application para você ver o fit que você tem, ver se a sua história faz sentido. E esses grupos de comunidade LGBTQIA+, que na maior parte das escolas maiores, eles existem, eles são muito responsivos, e eu já consegui, por Hum. exemplo, mock interview. Alguns deles têm, tipo, Ah, programas fechados para isso. Então, é interessante você se conectar com essas pessoas. Primeiro, para você ver se você vai gostar do lugar, se você vai se sentir bem lá da maneira que você é. E segundo, porque também é uma boa oportunidade de, bom, enhance your application. sim, com certeza. E Rick, se agora a gente puder mudar para o tópico, né, de como essas instituições de ensino estão preparadas para esse tema ou para a população LGBTQIA+, você sabe qual que é a estatística ou a proporção de pessoas nesses cursos de MBA? Ou qual que é ainda a representatividade deles se a gente pensar especificamente em América Latina? É uma pergunta. Essa, esse grupo minoritário especificamente, ele não é publicado por todas as escolas. A única escola que eu conheço que publica esse dado se chama Wharton, que Uhum. é o MBA é a Escola de Negócios da Universidade da Pensilvânia, não necessariamente o MBA, e eles têm uma estatística de 6% de pessoas LGBTQIA+, sobre a população do MBA, o que, se você compara com outros cursos, como, por exemplo, a estatística JLS, que é a Harvard Law School, que tem o programa forte de Juris Doctor, que é o pessoal dos Estados Unidos que se forma em Direito, faz faculdade e depois vai para Juris Doctor, que é um programa de Hum. 3 anos. LLM, que é o pessoal internacional, vai fazer mestrado. É mais internacional, existem alguns nacionais. E o doutorado são 12%. Então, se você olha a Uhum. representatividade LGBTQIA+, nesse curso especificamente, ela é existente e ela costuma ser mais fraca que algumas outras escolas tradicionais, tais como medicina ou law, que é um pouco parecido com o que acontece no Brasil, porque, enfim, as mudanças sociais que ocorrem na sociedade, elas ocorrem em uma certa velocidade na sociedade, nas artes, etc. Uhum. E nos negócios ela tem uma velocidade inferior. Então, sim, essas escolas têm um pouco menos de representatividade LGBTQIA+, em relação a outros cursos.
Entendi. E aí, Mas, em relação aos latinos, aham, eu contactei esses grupos e eu falei especificamente para eles me apresentarem pessoas latinas para falar. uhum, Sei lá, para eu ter uma perspectiva mais parecida com o que eu havia vivido, apesar de que, obviamente, a América Latina é um lugar muito diverso. uhum, E todas elas me apresentaram alguém latino. Porém, eu uhum, não acho que tem uma representatividade latina muito forte de comunidade uhum. LGBTQIA+. Talvez você seja aquele gato pingado que vai ter na turma e todo mundo vai te É. referenciar. Sim, e nesse ponto eu estava lendo um blog post, não sei se é auditada a informação, mas que Stanford ESB, o MBA de Stanford, é 5%, parece. Espero estar falando certo, mas parecido talvez com 6% de Wharton. Interessante, eu Perfeito. não tinha visto isso não. Assim, eu encontrei num texto, não tenho certeza, né? Não foi do site da faculdade. Mas enfim, Rick, como que foram as suas experiências educacionais, né? Você estava falando que estudou em escola militar, antes do ensino médio, depois você foi para o ITA. Como que foi para você ser gay, estudar nesses lugares? E como que você acha que o MBA vai ser diferente? Você acha que o MBA é um lugar mais, né, psicologicamente seguro para as pessoas LGBTQIA+, do que talvez outras experiências que você já teve? É, em relação ao ambiente educacional militar, ele não é Uhum, muito aceitativo para pessoas LGBTQIA+. uhum, Principalmente se você não for gender conforming. Tipo, se você for não binário, uhum, se você for transgênero, claramente não é um ambiente aceitativo. Tanto, por exemplo, no ITA existia uma política clara de housing baseada em sexo, e quanto até mesmo uma uniformização das pessoas baseada no sexo delas e uhum, uma uniformização muito cisnormativa. É, então, por que eu acho que o MBA é diferente? Eu lembro do ITA, que quando eu cheguei lá, eu não achei que a diversidade era um assunto muito bem tratado lá, e era meio óbvio. E, se eu não me engano, um amigo meu, inclusive, foi a pessoa que conseguiu o apoio institucional do ITA especificamente. Isso foi em 2017, depois de um certo escândalo de PR que ocorreu nessa instituição acerca desse tema. E em HBS, esse grupo de diversidade LGBTQIA+, foi estabelecido nos anos 90. Então, eu parto do pressuposto aqui que existe uma correlação muito grande entre pessoas que aplicam e pessoas terem estudado em ambientes mais tradicionais como engenharia e em algumas escolas famosas de São Paulo como o Poli e ITA, e eu falo isso baseado na minha turma. Então, se você faz parte desse grupo, provavelmente a experiência que você vai estar lá vai ser uma experiência um pouco mais aberta do uhum, que essas instituições em específico, pelo que eu conheço dessas instituições, e por exemplo, existe um evento que se chama Reaching Out MBA, que veio para os uhum, Estados Unidos, inclusive, depois, e esse evento ele foi estabelecido, veio para o Brasil depois, desculpa. Esse evento foi estabelecido em 1999, lá para os MBAs dos Estados Unidos, que é um evento de empregadores focado em contratação e, e discussões sobre questão LGBTQIA+, no trabalho. Isso foi de 99. Os uhum. alunos de MBA de algumas escolas foram trazer esse evento aqui para o Brasil. Eu fiz parte da primeira edição em 2014 ou 15. Foi um Uhum. desses 2 anos. Então, também existe um grande gap de tempo desde esse evento vir daqui e ir para lá. Desculpa, vir dos Estados Unidos e ir para o Brasil. E outra coisa que faz essa informação estar um pouco alinhada com a realidade que existe lá. Eu conheço pessoas LGBTQIA+, que fizeram MBA há 10 anos atrás, por exemplo, há mais de 10 anos, brasileiros e brasileiras. E essas pessoas, elas eram mais preocupadas em estar no armário para os brasileiros do que em participar no grupo LGBTQIA+, da faculdade. Então, muitas delas eram abraçadas pela universidade e começavam a, a viver mais a sua identidade LGBTQIA+, durante o MBA, depois de sair do Brasil. E muitas vezes uma das preocupações era como eu vou agir em relação aos brasileiros. E não foi Nossa, isso não é só um data point, são alguns. aham.
E nesse ponto que você está falando, Rick, como que você pensa que é? Porque a pessoa pode ser, né, membro da população LGBTQIA+, e não necessariamente ela quer falar sobre isso no application, ou para as pessoas que não são, e acho que os motivos são milhares e super pessoais, mas como você entende que os grupos de diversidade, podem apoiar ou ajudar essa pessoa nesse momento? Esses cursos de MBA, eles pegam uma população de diversos lugares, né? O Brasil é uma das maiores nacionalidades representadas que não americana. Existem pessoas que vêm de... Apesar do Brasil ser o país que mais mata a população LGBTQIA+ no mundo, existem países em que ser LGBTQIA+ é crime. Então, os grupos, eles sabem disso, eles têm certas políticas. Em relação ao que você marca na sua application, nenhuma pessoa vai ter acesso àquilo Uhum. exceto o comitê de admissions. E se você quiser dar a sua application para alguém por PDF, vai estar lá. Em relação aos grupos, você pode entrar com a maior parte deles. Você pode entrar com, porque eu não conheço todos, para não falar todos, mas provavelmente são todos. Você pode entrar com tipos de membership. Você pode entrar com membership só aberto para todo mundo e pode me incluir em post, etc. Estou no Instagram, pode marcar no Instagram. É, o dois, eu só sou aberto para as pessoas desse grupo e eu me interesso em saber mais, etc., mas eu não me sinto safe para ser aberto para todas as pessoas da instituição. E Uhum. muitos brasileiros de antigamente que eu já tive a oportunidade de conversar marcavam essa opção. E tem a terceira opção, que é só o administrador do grupo saberia, e aí é muito interessante para você, tipo, saber de políticas que estão acontecendo, até receber um material para você se empoderar mais em relação a esse Uhum. tema. E existem bolsas também, né, Rick? O Reaching Out, que é o evento que eu estava falando, existe a Fellowship, não aplica para Harvard especificamente, por causa do Tá. sistema de bolsa de Harvard. Existe. Aí, esse é uma instituição profissional que é um evento que empresas patrocinam, que junta a comunidade LGBTQIA+, de todos os MBAs dos Estados Unidos, e às vezes trazem pessoas famosas panelistas famosos, não só de trabalho, mas, por exemplo, já levaram a RuPaul, a Laverne Cox, que é a atriz que fez aquele Orange is the New Black, aquela prisioneira. Uhum. Eu não assisto muito essa série. Mas eles trazem essas pessoas. E aí existe a Point Foundation, que não é focada em MBA. A Reaching original está out? focada em MBA. A Point Foundation é uma instituição focada em bolsas para pessoas LGBTQIA+, que pega MBAs, mas não é o curso mais representativo. Tá. E aí eles dão bolsas para pessoas LGBTQIA+, em universidades nos Estados Unidos especificamente. São essas as duas bolsas que eu conheço. Legal. Legal, Rick. E um ponto que a gente já falou, mas talvez só para a gente falar do caso de Harvard, do que você conhece no caso da comunidade trans, quando as pessoas vão estudar nesses lugares que você se muda e aí você mora na moradia estudantil, como que funciona essa questão? Existe alguma discriminação onde a pessoa não pode, né, escolher pela identidade de gênero, mas sim pelo que lhe é, né? Eu não sei se eu estou usando o termo certo, se seria identidade de gênero versus sexo, mas seria esse o tema. Eu participei de uma instituição que tinha um housing baseado em sexo, e isso é muito agressivo para pessoas trans, às vezes, porque a pessoa trans, e eu falo isso mais como observador, e Sim. não como uma pessoa que tem vivência específica sobre essa causa, é muito bom ressaltar quando eu falo sobre isso, mas as pessoas trans, muitas vezes elas passam por um processo que é complexo e duradouro em relação à sua transição. Então, Uhum. tipo, a pessoa feminina, às vezes, ela sente a necessidade de ter uma aparência mais masculina durante um certo tempo e vai sendo cada vez mais masculina até que chega um ponto em que ela realmente se assume em relação à identidade de gênero com que ela se sente com que ela se identifica mesmo. Então, Uhum. ter uma política de housing baseada em sexo é meio agressivo para essas pessoas. E por exemplo, no ITA, existiram discussões na minha época, inclusive que eu trouxe, quando a gente estava aplicando para um dorm, porque existia a parte do dormitório que era para os meninos, existia a parte do dormitório que era para as meninas. Não, sabe?
Porque o apartamento deveria ser para homens ou só para mulheres, e Uhum. homens não poderiam aplicar para apartamentos com mulheres. Essa política não existe em Harvard e não existe em várias outras escolas. Você pode aplicar para dorm. O que você vai olhar no dorm na hora de você aplicar vai ser o preço dele, o tamanho dele, sei lá, se ele tem banheiro ou não, se ele tem máquina de Sim. lavar, e não tipo se ele está numa ala masculina ou numa ala feminina. Uhum. E a mesma coisa quando você vai para apartamentos. E aí, se você quer dividir apartamento, você vai falar com pessoas para dividir, o que, obviamente, talvez ainda seja um ponto de preocupação para a comunidade LGBTQIA+, em termos que, nossa, será que eu vou achar alguém que, tipo, com quem eu me identifique, ao final, com quem eu gosto de morar? Mas, bom, não, o sistema de housing não é baseado em sexo. Entendi. Henrique, a comunidade, de forma geral, né, de MBAs, né, brasileiros que vão para MBAs nos Estados Unidos ainda é relativamente pequena, pensando, né, no tamanho que é o Brasil. E se essas pessoas tiveram alguma experiência negativa em alguma escola, como que uma escola lá fora garante que hoje, né, a partir de hoje, essas pessoas não vão sofrer nenhuma experiência negativa por serem da comunidade LGBTQIA+. Então, como eu disse, é, o grupo de Harvard, especificamente, foi fundado em 1990. E aí isso significa muitas coisas. Um, que eles já discutiram bastante esse tema. Dois, que eles já aprenderam bastante sobre esse tema. E isso é muito claro quando você vai para discussões relativas a vários temas, inclusive, por exemplo, agora, em relação à comunidade negra, que eu sou só como observador, teve o julgamento do cara que Condenação. matou, do policial que matou o George Floyd, e você viu que eles, para Harvard dar parou. devida atenção, todo mundo, eles pararam todas as atividades de Harvard. Inclusive, a gente tinha um encontro do Pride e eles mandaram o Pride parar, porque eles queriam que tudo parasse para dar a atenção necessária Atenção. para esse caso em específico. Uhum. E essas instituições, elas costumam ter uma experiência muito mais vasta em relação, por exemplo, à comunidade LGBT. E como isso se vê na prática? Em Harvard, porque eu digo isso porque eu estou indo nos eventos de lá, mas eu acho que isso deve ser ir para várias universidades. Eu não sei se você notou em todos os videoconferências que a gente vai fazer, seja de housing, seja aula, sejam coisas extremamente diferentes assim. Eles começam a falar as regras da comunidade e falam de respeito, etc. Que assim, em 12 em toda a minha vida educacional no Brasil, eu nunca vi ninguém ler uma vez regras de respeito à comunidade e que elas fossem bastante claras. E isso existe lá. Então, a maneira como o ambiente age diz muito sobre as ações que as pessoas vão poder ter naquele ambiente. E quando Harvard ou outra universidade que você está aplicando escolhe em todas as iterações que vão ser feitas, falar sobre regras de comunidade, sobre respeito a várias coisas, porque eles citam várias coisas. E que se você estiver quebrando essas regras, você está quebrando uma regra da comunidade, as pessoas que agiram de uma determinada forma no passado, elas não vão se sentir tão mais à vontade de agir daquela forma que Uhum. te ofendia. Então você Sim. começa a ter um certo apoio institucional. Uhum. E, obviamente, existem exemplos de instituições em que, mesmo com esse apoio institucional, as pessoas sofrem. E isso é muito triste. Mas existe um certo apoio institucional muito mais forte do que eu já vi em outras instituições das quais eu fiz parte, que eram tradicionais brasileiras. Uhum. É legal que você trouxe essa questão das regras da comunidade, porque realmente não importa o call, o webinar, o que for, sempre começa com o slide das regras da comunidade, pedindo para todo mundo que está lá. Se você está lá naquele evento, independente de ser virtual, você está aceitando aquelas regras, né? E você chamou atenção e nossa, aquelas coisas como assim, pula o título, sabe? Eu falava, ah, beleza, lógico. Mas é muito importante esse gesto mesmo, né? Porque ele está dizendo nós começamos do respeito e daqui nós vamos fazer o que nós vamos fazer, mas não dá para pular essa pedra fundamental do que não importa do que a gente for fazer. E se você
né, infringir isso, vão ter consequências, você não vai participar, enfim. Então, legal que você trouxe esse ponto, porque eu lembro, mas foi algo que eu, sabe, sempre me passava batido. Então, legal você trazer e o impacto que isso pode ter. Rick, para as nossas perguntas finais, eu queria te perguntar se você sabe da turma do MBA de Harvard ou de outras, se tem pessoas, não só da comunidade, mas também exemplos, talvez, né, pessoas trans, intersexo, não binárias. E no caso de Harvard, como todas as nossas aulas são cases, né? Então é um problema que alguém enfrentou na vida real e a gente estuda aquilo. Se existem cases ou quantos existem de pessoas onde o protagonista daquele problema, daquela situação de negócio, era uma pessoa meu Deus, LGBTQIA+. Sobre o case. Sim, hoje em Harvard existem casos com protagonistas LGBTQIA+, em que param para falar sobre questões LGBTQIA+, e isso está no Required Curriculum, que são aulas que todo mundo tem que ter. Uhum. Então, Harvard já se preocupa nesse ponto, e é uma coisa que é dita, inclusive, pelo grupo do Pride, e eu acho que é resultado de muito advocacy com a universidade desde os anos 90. E o segundo ponto sobre comunidade LGBTQIA+, que não seja só pessoas lésbicas e gays. Eu lembro de um estudo publicado por uma pessoa de uma instituição que eu fiz parte, que é a TODES, que fazia a estimativa de qual é a população transgênero e não binária no Brasil. Uhum. E eu não lembro o valor exato, mas era entre 2,69% e 3,69%. Eu não lembro exatamente o valor. Então, lá em Harvard, deveria ter mais de 18 pessoas trans e não binárias. E eu acho que isso não se aplica na prática. Eu acho que ainda não está lá. Eu acho que ainda não está lá. Eu acho que o ambiente de MBA ainda é muito cisnormativo, infelizmente. Mas todos os anos existe alguma pessoa trans. Mas, obviamente, isso não é muita coisa. Tipo, as pessoas trans não, não lutam para serem apenas uma, sabe, no ambiente em que elas estão. Elas lutam Uma em por muito mais do que 900 mil, isso. né? Muito Exato. Elas lutam por muito mais do que isso. Eu acho que um dia vão chegar no muito mais do que isso. Mas em termos do grupo em si, o grupo traz discussões específicas e, inclusive, por exemplo, vamos hoje falar sobre comunidade negra dentro da comunidade LGBT, discussões relevantes sobre isso. E aí eles sempre trazem pessoas trans, e as pessoas trans entram muito em debates que se tem dentro desse grupo. Uhum. E Rick, um ponto para a gente finalizar que você estava mencionando, como você enxerga que os MBAs conectam eu vou tentar falar as palavras direito, interseccionalidade. Então, uma pessoa que é da comunidade LGBTQIA+, mas também talvez seja negro ou negra, asiático ou asiática, latino, que também são grupos que a gente percebe que no MBA são focos de trazer diversidade para a turma. Bom, o primeiro evento que eu fui chamado do Pride desse ano foi, inclusive, sobre a comunidade LGBTQIA+ negra, e eles trouxeram como panelistas uma pessoa que era formado na HBS, turma de 98, por aí, uma pessoa que era uma representante de uma instituição LGBTQIA+ de DC, que era uma pessoa trans, um ator trans de relevância, assim, sei lá, ele tinha uns 600 mil seguidores no Instagram, 700. Eu não conhecia, mas ele era um ator trans de cor porto-riquenho. Ele era porto-riquenho. E, bom, entre outras, eu lembro mais desses exemplos em específico, mas, obviamente, existiam mais pessoas no painel. E eu nunca tinha tido um painel de interseccionalidade tão completo quanto esse, que foi meu primeiro da HBS. Então, fazendo uma extrapolação, eu imagino que o tema da interseccionalidade é comumente abordado dentro desse grupo de diversidade da HBS.
E isso pode ser visto até mesmo pelo esforço que eles têm para pegar pessoas de relevância dentro dessas comunidades, sabe? Quando eles iam pegar uma pessoa trans, eles pegaram um homem trans, que era um ator, sabe? Que é um ator relevante, ele não necessariamente ia ter agenda, eles levaram. Uhum. Uma chefe de grupo de advocacy que, tipo, tá na capital governamental dos Estados Uhum. Unidos. E é até meio chocante eles conseguirem pegar essas pessoas, porque se você vê, se você vê naquele evento Brazil Conference, que é de Harvard Uhum. MIT, Uhum. eles trouxeram a Rita Von Hunt, que é uma artista LGBTQIA+, drag performer. Eles conseguem trazer pessoas relevantes. E eu não falo que a Rita tá no papo de interseccionalidade porque não tá, mas eu só dou exemplo de como eles Uhum. conseguem trazer pessoas relevantes em diversos temas. E eles fazem isso, inclusive, no tema da interseccionalidade. Sim, sim, muito legal. Rick, eu queria te agradecer muito por ter dado seu tempo hoje para gente para gravar esse vídeo e colocar no canal. É um tema, acho que muito importante e que tem que ser tratado com a devida importância e cuidado. E espero que quando a gente estiver lá, a gente conheça mais pessoas e possa fazer mais vídeos falando disso. Você tem alguma mensagem final? Bom, a gente já está em abril. O pessoal É verdade. que tá aí querendo aplicar para esse ano, Corre. força. Não, corre força, porque é um processo muito demandante, não só de tempo, mas psicologicamente demandante. Tipo, não é É, uma caminhada do parque. A maior parte das pessoas recebem negativas e é. positivas. É um roller coaster. E, bom, é um investimento que é um título legal, é um título importante, é um milestone na sua carreira. Então, obviamente que vai dar trabalho, mas assim, acreditem. E mais especificamente em questão da comunidade LGBTQIA+, eu acho que você tem que debater, você tem que buscar os grupos, porque eu acho que você vai se sentir mais empoderado, ou empoderada, ou empoderada, para você abordar o seu tema, ver o ouro que tem em você, ver como as suas experiências do passado elas são únicas e elas podem adicionar à turma. E isso é muito importante na hora de se vender, de vender o seu caso para a instituição e a instituição te aceitar. Com certeza. Muito, muito obrigada, Rick. Pessoal, até a próxima.